A mitologia do pássaro Anzu, da mitologia babilônica. O pássaro Anzu era um serviçal do deus Enlil, mas ele se revolta e torna-se um inimigo desse poderoso deus do panteão babilônico. Essa história guarda uma semelhança, uma proximidade com a história de Lúcifer, também um ser alado que gozava da intimidade do poder divino e que se rebela, que torna-se um inimigo, um adversário. O deus assírio Pazuzu, o deus assírio Pazuzu era o deus que também castigava os humanos. Esses deuses que castigavam os humanos quando esses não obedeciam às ordens divinas, eram deuses bastante frequentes na mitologia dos povos da antiguidade. No próprio povo hebreu, na época, ainda não existia o equivalente ao diabo. O próprio Deus hebreu, ele também fazia não só o lado bom, mas também o serviço sujo, aquele que trazia o sofrimento, a dor e a morte para os humanos. A formação do diabo, ela começa a se estruturar por volta mais ou menos do século VII, antes da Era Comum, quando surge na Pérsia, no atual Irã, o sacerdote Zoroastro. E Zoroastro cria toda uma cosmogonia na qual reforça a presença do deus Arimã, que era um deus do mal. O deus Arimã era um deus adversário, era um deus que levava o sofrimento, levava a dor para as pessoas. Pois, quando os hebreus vão ficar 50 anos na Babilônia, essa proximidade com a Babilônia, essa proximidade maior com a Babilônia, vai fazer com que o povo hebreu seja extremamente influenciado e ele acaba recebendo muitas influências dessas crenças existentes ali na Babilônia, e com isso a crença no diabo acaba cada vez mais se intensificando. É muito interessante observar que o crescimento do diabo, ela ocorre com o crescimento de Deus. A partir do momento em que o monoteísmo vai se instalando no povo hebreu, à medida que esse monoteísmo vai crescendo, a crença no diabo também vai crescendo. Porque como você cria um único Deus, esse único Deus não poderia ser o responsável pelo sofrimento, pela dor, pela morte. É necessário que você crie um outro Deus, para que esse outro Deus se responsabilize, fique responsabilizado por esse lado terrível da condição humana. De modo que no século II, antes da Era Comum, quando o Antigo Testamento é terminado de ser escrito, o diabo ele tem já uma participação já bem mais presente. Não tem ainda aquela autonomia, aquela independência, aquele poder que ele iria gozar no Novo Testamento, mas ele já tem a sua presença já está bem marcada. Aquele diabo que havia perturbado Jó, esse diabo que era mais um serviçal de Deus, esse diabo ele agora se converteria num adversário de Deus. Um outro Deus também bastante importante da mitologia grega, que também dará a sua contribuição para a formação do diabo, é o Deus Pan, o Deus responsável pelo desejo sexual. E esse Deus tinha chifres,
tinha pés de bode, de modo que ele deu um figurino, né, um figurino para a criação do diabo. O deus canaanita, Baal, filho do poderoso deus El, né, também iria contribuir. Na verdade, todos os deuses circunvizinhos aos hebreus, esses povos terão os seus deuses transformados em diabos, em manifestações diabólicas, né? São maneiras na qual o diabo se travestia nesses deuses. Então nós vamos ter o deus Belzebu, que inicialmente era um deus, o deus Azazel também era um deus, o deus Asmodeus. Esses deuses todos irão se converter em variações do diabo. O cristianismo, quando nasce, e nasce como uma seita judaica divergente, o cristianismo se encanta com o diabo e adota-o, né? E a partir de então, o poder do diabo ele só vem num crescendo, a ponto de milênios depois, John Wesley, o famoso metodista, John Wesley resumia todo o entendimento da cristandade, não só protestante, mas católica também, dizendo que sem o diabo não há Deus, né? Então o diabo foi uma criação da antiguidade e uma criação que mostrou, obviamente, uma enorme vitalidade ao atravessar milênios, né? Os povos, quando se comunicam, quando se relacionam, esses povos eles trocam, né? Eles trocam e modificam, né? Vestuário, moradias, práticas sexuais, artes, mas esses povos, sobretudo, eles permutam e modificam os deuses, né? O diabo nada mais foi do que isso, uma criação riquíssima, com certeza, dos povos da antiguidade. O diabo nasceu do intercâmbio, né? Do intercâmbio cultural desses povos, e foi uma criação fantástica, porque o monoteísmo necessitava, né, desse Deus do mal para poder eximir, né, o Deus de trazer a dor, a morte e o sofrimento. Portanto, uma criatura criada há milênios e que até os dias de hoje goza, com certeza, de uma extrema vitalidade.